Oi, eu sou Hendrika e esse vídeo é uma produção para a disciplina Filosofia e Educação Matemática do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS. Nesse vídeo, o objetivo é tecer alguns comentários, discutir um pouco, pensar um pouco sobre as ideias contidas na obra de Wittgenstein e algumas reflexões que a leitura acerca desse filósofo proporciona para a gente. A ideia é conversar sobre uns pontos que chamaram a atenção nessa leitura e na maneira de ver e pensar essa questão da linguagem. Eu estava pensando em como produzir esse vídeo e no que abordar, em quais aspectos tocar. E como essa foi a primeira vez que eu tive contato com uma disciplina de filosofia na pós e sobre Wittgenstein, né? Praticamente foi tudo novo para mim. Então, pensando no que eu gostaria de conversar, nos pontos que eu gostaria de tocar, eu fiz a construção de um roteiro, né, para me guiar nessa conversa e para não ficar cortando, editando muito. Então, às vezes eu vou ler para me dar uma situada. E aí eu percebi que talvez tinha ficado uma espécie de Wittgenstein para mim, mas tem alguns pontos que eu queria abordar, então vamos lá. Pensar a questão da linguagem, acho que não é nada simples, né? E eu entendo que talvez seja mais difícil pensar sobre alguma coisa que a gente naturaliza, né? E eu acho que Wittgenstein vem provocando justamente essa coisa naturalizada para fazer a gente pensar e para tirar a gente da zona de conforto. Então, para contextualizar, a obra que a gente se dedicou à leitura foi Investigações Filosóficas, que é a obra ligada ao que comumente se chama de Segundo Wittgenstein, né? Mas a gente não completou a leitura, porque também achou interessante ler pessoas que fazem uso e se apoiam nas ideias desse filósofo para pensar pesquisa também. Mas a gente discutiu mais a parte de... Na verdade, a gente discutiu a parte de investigações filosóficas. E então se costuma fazer essa espécie de divisão, né, entre o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein, quando o primeiro seria marcado pela obra Tratados Lógico-Filosóficos, em que Wittgenstein estava preocupado em compreender uma espécie de essência da linguagem, do funcionamento da linguagem, descobrir uma estrutura lógica que iria reger esse funcionamento da linguagem. E já no segundo Wittgenstein, que seria marcado pela obra Investigações Filosóficas, Wittgenstein rompe com essas ideias que ele teve quando escreveu o Tratados. Então ele nega a existência de uma linguagem universal. Ele já não acha mais que existe essa única estrutura lógica, né? Ele nega que existe uma linguagem perfeita, mas ele diz que o significado da palavra é o seu uso na linguagem. Então ele se preocupa com o uso que se faz das palavras, com a significação das palavras condicionada ao uso que se faz delas. E dessa forma se quebra essa ideia de um significado fixo para as palavras, né? Essa essência que antes se buscava, mas acaba indo na direção contrária, né? E Wittgenstein nos fala sobre os muitos modos de usar as palavras, de fazer uso dos termos, né? E a partir desses modos de usar que a gente começa a pensar e a construir a ideia de jogo de linguagem. Então, Wittgenstein trabalha com esses chamados jogos de linguagem, né? E eu considero que é um ponto muito central de Investigações Filosóficas, mas em nenhum momento ele define formalmente assim, o que seja jogo de linguagem. Assim. Jogo de linguagem é ... alguma coisa. E eu penso que nem faz mesmo, acho que sentido definir, já que ele prega que os significados são dados através do seu uso. Né? Então, o que ele vai fazendo é que ele vai dando exemplos para a gente entender e para que a gente possa construir essa ideia de jogo. Né? Então, por exemplo, acho que ele deu o exemplo do vermelho, mas foi comentado na aula também, que é mais ou menos assim. Quando eu falo da cor vermelha, né, não existiria, então, um vermelho único, absoluto, um significado fixo para aquele vermelho, né? Porque quando eu falo do vermelho, eu posso estar falando de um vermelho mais sangue, ou de um vermelho mais claro, de um vermelho mais escuro, de um vermelho mais terra, ou do vermelho do tom dessa mesinha aqui, que não dá pra ver, mas que eu tô apoiando o meu notebook, que é vermelha também. Então, existem muitas tonalidades também que a gente chama de vermelho, né? Então, tudo depende do contexto, tudo depende do uso, né? Da situação. Outro exemplo, esse é meio bobo, mas eu sempre lembro dele, mas a palavra manga, por exemplo. Eu acho que o significado dela depende do uso.
Se eu estou conversando com uma costureira e eu falar a palavra manga, ela vai entender que é a manga de uma camiseta, de uma roupa, né? De uma blusa. E não a manga fruta. Mas a gente usa a palavra manga para se referir a essas duas coisas no nosso dia a dia, no cotidiano. Mas a gente usa em situações diferentes, né? Então, a significação da palavra manga, assim como das palavras em geral, elas dependem do seu uso. E esse uso, ele só faz sentido em uma situação específica, né? Ele só faz sentido num jogo de linguagem. Então, às vezes, eu acho que falar coisas fora de um jogo de linguagem não fazem muito sentido, mas fazem sentido quando eles estão dentro de um determinado jogo. Por que eu posso falar uma coisa e entender uma coisa e não outra, né? Eu penso que depende do jogo que eu tô jogando ali. Eu acho que é bem complicado pensar nessa questão da linguagem, né? Por exemplo, eu tenho um guarda-roupa branco. Eu tô olhando para ele agora, nesse momento aqui. E se eu aponto e eu digo, isso é branco. Como que eu vou saber se eu tô falando da cor, se eu tô falando da forma, ou se eu tô falando de qualquer outra característica desse guarda-roupa, né? Ou de qualquer outra coisa também. Depende do jogo no qual eu tô inserida, eu acho. Porque dependendo do jogo, dependendo da conversa, não faz sentido dizer da forma, se a gente está conversando sobre a cor. E não faz sentido ao contrário, por exemplo, eu dizer da cor se a gente está conversando sobre a forma, né? E outro exemplo que eu achei interessante foi um que o professor Tiago deu na aula, de que quando eu encontro uma pessoa querida, por exemplo, os meus pais chegam em casa. E eu abraço e eu beijo eles, né? Aí o professor disse, aquilo não é propriamente amor, carinho, saudade. Aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, chocada. Mas, na verdade, realmente, né? Aquilo não é, aquela situação não é amor, carinho. Mas no jogo de falar sobre aquelas coisas é. Porque a gente inventa, né, umas palavras para aquilo, para caracterizar aquele tipo de comportamento. Então, naquele jogo é amor, carinho, saudade. Mas naquela situação, não, né? É muito doido pensar essas coisas. Então, na mesma direção, né, aquela história, escrever dissertação não é fazer pesquisa. Escrever dissertação é fazer um relatório. Outra situação que eu não esqueço, mas eu esqueço, eu não sei contar direito, mas eu sempre me lembro. Numa reunião de grupo, do nosso grupo, em que acho que até o professor Tiago comentou, mas eu não tenho certeza, de uma entrevista que um senhor que chama Nivaldo, que diz que ganhou um Oscar. Aí ficou aquela situação, né? A gente coloca na pesquisa que ele ganhou um Oscar, ou a gente não coloca que ganhou um Oscar, né? Mas eu penso que dependendo do jogo de linguagem, né, que tá jogando, ele ganhou, né? Porque o que é um Oscar pra ele, né? A gente tem que se perguntar. Porque ele pode, provavelmente, né, ele não ganhou o Oscar, aquele prêmio do cinema mundial. Mas o que é um Oscar pra ele, né? Pra ele, um Oscar pode ser, por exemplo, um prêmio referente a qualquer coisa. E aí, às vezes, ele ganhou. Então, dependendo do jogo, acho que ele ganhou um Oscar sim, né? E acho que foi colocado também, foi deixado na pesquisa. Outra situação ainda que foi comentada na aula também foi da questão da existência, né? Se faz sentido eu perguntar, eu questionar, por exemplo, se esse celular existe da mesma forma que eu questionaria, por exemplo, se Deus existe, né? Então, se eu faço isso, eu estou saindo desse jogo de linguagem, porque eu estou questionando a existência de um objeto que está na minha mão, que eu estou olhando para ele, né? Então, se eu quero entender a existência ou não das coisas, eu preciso olhar para o jogo de linguagem que ele está inserido, né? Acho que puxando um gancho para essa ideia, né, de que às vezes as coisas só fazem sentido dentro de um jogo de linguagem, né? Porque não faria sentido, acho que pegar e questionar a existência desse celular que eu estou segurando aqui agora na minha frente. E quando o Wittgenstein fala sobre jogo de linguagem também, nas investigações filosóficas, no parágrafo 7 ele diz sobre o conjunto da linguagem e das atividades com as quais ela está interligada, né, para falar de jogo de linguagem também. E ele mostra alguns exemplos de jogo de linguagem. Por exemplo, comandar e agir sobre comandos, representar um teatro, resolver um exemplo de cálculo, pedir, agradecer, maldizer, etc. E aí fico pensando, né, que realmente
quando a gente vai num teatro ou quando a gente vê um filme, uma encenação, ninguém vai falar que o ator tá mentindo ali. Porque a gente entende as regras daquele jogo, que aquilo é aceitável dentro daquele jogo, né? Então ninguém vai dizer, vai levantar e apontar, olha, o senhor tá mentindo. Porque dentro daquele jogo isso é aceitável, a gente compreende, né? Aquilo faz sentido. E eu acho interessante também o exemplo que o Wittgenstein dá no parágrafo 24, para ilustrar a questão dos usos também. E ele diz para a gente pensar em quantas coisas diferentes podem ser chamadas de descrição. Aí ele dá alguns exemplos. Por exemplo, a descrição da posição de um corpo pelas suas coordenadas, a descrição de uma expressão fisionômica, a descrição de uma sensação tátil, de um estado de humor. Então, Wittgenstein se preocupa com as questões relativas à linguagem e principalmente acerca das questões relativas aos usos da linguagem, a praxis, né, da linguagem. E eu acho que ele vai provocando e vai desestabilizando para que a gente pense nas diferentes situações que a gente pode fazer uso das palavras e dos termos. E essas situações dão sentido, dão significado para essas palavras. E esses jogos de linguagem, né, eles têm regras, mas essas regras não são fixas, né, como Wittgenstein fala. E ele fala no parágrafo 54 que se aprende o jogo observando como os outros jogam, mas dizemos que se joga segundo esta ou aquela regra, porque um observador pode ler essas regras nas praxis do jogo, como uma lei natural que as jogadas seguem. E essa parte me remeteu a uma discussão que um professor de filosofia faz em um vídeo no YouTube, que eu assisti enquanto eu procurava comentadores. E esse professor fazia mais ou menos o seguinte questionamento. Por que quando eu aponto para um lugar, para um objeto, para uma coisa, numa direção, por que quando eu aponto, a pessoa olha na direção da qual eu aponto e ela não olha para mim? Né? Nessa situação, né, eu penso que o que está operando aí é a regra do jogo. Porque quando eu aponto para alguma coisa, a pessoa olha na direção que eu apontei. E se quando eu apontar, a pessoa não olhar na direção que eu apontei, ela olhar para mim, aí eu vou achar estranho, né? A gente vai achar estranho. Eu vou identificar esse erro, né? Essa jogada errada. Os jogos de linguagem, como o Wittgenstein comenta, eles não estão totalmente limitados por regras, né? Mas a gente pode observar e identificar algumas. Mas esses jogos, eles não estão totalmente limitados pelas regras e nem o conceito de jogo é totalmente fechado, mas ele tem alguns limites. E eu acho interessante um exemplo que ele dá para falar dessa questão de jogo não estar inteiramente limitado pelas regras. Por exemplo, ele fala do jogo de tênis, que não tem uma regra que indique a altura que é permitida para a gente lançar a bolinha, e nem a velocidade, a força com a qual a bolinha pode ser lançada é permitida, né? Mas isso não descaracteriza o tênis como um jogo, e isso não descaracteriza o tênis como um jogo que também possui regras outras, né? Então, Wittgenstein diz que o jogo de linguagem, é um conceito com contornos imprecisos. Mas para tocar no ponto em que ele fala sobre aprender o jogo observando como os outros jogam, ele diz no parágrafo 4 que o ensino da linguagem não é que nem uma explicação, mas sim um treinamento. Então, assim como quando ele fala da forma primitiva da linguagem, quando no caso a criança aprende com treinamento, né? Começa através do que ele fala que é a elucidação ostensiva das palavras, né? Apontando a coisa, acompanhado de dizer o nome da coisa para treinar, né? Assim como quando a criança, eu penso que a gente também continua sendo treinado em um jogo, né? Talvez em diversos jogos. E isso me remete àquele exemplo de apontar, né? Porque quando eu aponto para alguma coisa, as pessoas olham na direção que eu aponto e não olham para mim, né? Porque a gente foi treinado nesse jogo. Talvez não mais ostensivamente, até porque Wittgenstein também desconstrói essa ideia, né, de elucidação ostensiva, né? Mas a gente foi treinado de alguma maneira. Porque a gente segue essas regras e a gente identifica essas jogadas erradas, né, que acontecem, que podem acontecer. Voltando a falar da questão dos usos, eu acho interessante a discussão que Wittgenstein faz no começo das Investigações Filosóficas, com a citação de Santo Agostinho, que é interpretada no sentido de que as palavras denominam objetos e que cada palavra teria, então, uma significação, né? E que remete àquela ideia de etiqueta, né? Que marca as coisas. Tipo, isso é uma cadeira, isso é uma caneta, isso é um cachorro. Então, Wittgenstein, ele pensa numa situação em que pensar a linguagem dessa forma funcionaria. Aí ele dá exemplo
de um construtor A e um ajudante B que estão fazendo um edifício, um prédio. E o A pede para B umas pedras, que aí Wittgenstein fala que ele pede lajotas, vigas, cubos, colunas. E B, ele traz as pedras que ele aprendeu a trazer ao ouvir esse chamado e ele entrega as pedras para A. Então, A pede lajota, aí ele vai lá e entrega. Mas eu fico pensando assim, que existem outras coisas também, né? Das quais a linguagem é feita, né? Que não dá para pregar etiqueta, por exemplo, isto, aquilo, lá. Não dá para pregar etiqueta nisso, né? Existe alguma coisa, algum objeto que eu posso chamar de isto, né? Não, até mesmo no exemplo que eu dei da etiqueta, de cachorro, por exemplo. Quando eu digo essa palavra, existe um modelo de cachorro que vem na nossa mente? Não, eu posso pensar em milhares de cachorros diferentes, né? Então não dá para pregar etiqueta. Então eu penso que Wittgenstein pega esse fragmento e essa ideia da linguagem, que é próxima a uma correspondência bionívoca, né? E entre as palavras e os objetos, né, sua significação, e vai desconstruindo essa ideia, rejeitando essa ideia de correspondência bionívoca, né, e pregando essa impossibilidade, né, de ter todas as palavras muito bem definidas para que eu possa construir uma frase, para que eu possa falar alguma coisa, né. E porque as palavras elas têm sentido nos seus usos, né, elas teriam, de certa forma, diferentes funções, né, as palavras. E dependendo do seu uso. Então, a significação das palavras estariam no uso que a gente faz delas. E pegando o gancho dessa questão da construção, Wittgenstein também convida a gente a pensar nessa seguinte situação. A pergunta para B da construção. A quantidade de lajotas que tem um determinado monte e B responde 5 lajotas. Então, Wittgenstein questiona. Qual que é a diferença entre a informação ou afirmação 5 lajotas, que ele respondeu, e o comando 5 lajotas? Porque esse comando seria o comando de pedir as 5 lajotas, né? Tipo, traga-me 5 lajotas. Então, qual que é a diferença? Aí ele vem respondendo. O papel que esse pronunciar tem no jogo de linguagem, o tom em que são pronunciadas também, a expressão facial também pode mudar. Mas então, Wittgenstein começa a provocar, a falar dessas muitas particularidades da linguagem, né? E quando ele fala que o tom pode ser o mesmo, né? Porque existem muitos tons e muitas expressões faciais que a gente pode usar para fazer uma afirmação ou para dar um comando. A diferença está, como ele diz, no emprego, nos usos. Wittgenstein também fala que, por exemplo, quando a gente vai afirmar que o dia está bonito, às vezes a gente fala, o dia está bonito, né? Que é em forma de pergunta. Então existem muitas particularidades, muitas maneiras. A diferença está nesse uso. E aí no parágrafo 24 ele diz assim: quantas espécies de frases existem? Afirmação, pergunta e comando, talvez? Há inúmeras de tais espécies. Inúmeras espécies diferentes de emprego daquilo que chamamos de signo, palavras, frases. E essa pluralidade não é nada fixo, um dado para sempre. Mas novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem, como poderíamos dizer, nascem e outros envelhecem e são esquecidos. O termo jogo de linguagem deve aqui salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou forma de vida. E essa questão, essa noção da forma de vida, ela também aparece em investigações filosóficas e quando se discute Wittgenstein e principalmente jogos de linguagem. E eu me arrisco também a comentar um pouco sobre isso, né, que seria mais ou menos assim. É como se os jogos de linguagem operassem segundo uma forma de vida. Os jogos, eles teriam um suporte ali, um apoio nessa questão das formas de vida, que elas estão relacionadas ao modo de vida mesmo. Porque, como foi dito anteriormente, para Wittgenstein, os significados eles estão nos usos, né, que se faz as palavras. E esses usos eles podem se alterar de acordo com os diferentes jogos de linguagem e os diferentes contextos, né, as diferentes maneiras de usar as palavras. Então, cada forma de vida faz uso das palavras e, consequentemente, da linguagem de um jeito ou de outro jeito. E esses jeitos podem variar. E, de certa forma, então, os jogos de linguagem estão condicionados a isso, relacionados com essa questão da forma de vida. Porque os significados das palavras eles não são fixos, eles não estão em um outro plano. Então, eles não são únicos.
mas eles estão no uso que a gente faz da linguagem. Então, isso depende do contexto, isso depende do jogo, que está relacionado com essa questão da forma de vida. Para pensar em um local mais próximo da gente, né, relacionado com a matemática, essas ideias de Wittgenstein também, elas são usadas para pensar pesquisa, né? E tem um artigo que eu li, para discutir também na disciplina, da Fernanda Wanderer, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, que ela pensa essa questão de Wittgenstein em etnomatemática, né? Então, na pesquisa da Fernanda Wanderer, ela evidencia, entre outras coisas, a existência de diferentes linguagens matemáticas, então produzidas nas diferentes formas de vida, como diferentes jogos de linguagem, né? Então, por exemplo, a matemática acadêmica, a matemática escolar, a matemática produzida por camponeses, por indígenas, etc. E nessa pesquisa, por exemplo, ela mostra que os jogos de linguagem das pessoas que ela entrevistou, né, eles usam bastante a oralidade, assim, para se fazer matemática, né? Porque teve um senhor que ela entrevistou, que era vendedor de carne, e ele relatou as experiências dele, que ele fazia as operações básicas, né? Usava estimativa, arredondamento e tudo assim de cabeça, né? Então, ele usava também bastante a oralidade, como que a gente fala. Então, é diferente da maneira que a gente aprende na matemática escolar, né? Que preza a escrita. Então, existe também essas diferentes linguagens matemáticas, diferentes maneiras, de acordo com as diferentes formas de vida. Então, eu quis trazer alguns pontos que me chamaram a atenção, que eu acho bastante interessante, sobre a obra Investigações Filosóficas, do que a gente conseguiu discutir, né, também. Aí eu trouxe alguns pontos para comentar aqui. E acho que é isso, espero que ajude. Então, é isso, até.